Salve, gente bacana! Estamos aqui num vídeo mais informal e hoje nós vamos fazer uma avaliação sobre o karma. Olá! Nós queremos hoje falar sobre um assunto que chama a atenção de muitas pessoas por muito tempo e que é um tema muito controvertido, um tema que para muitas pessoas é muito forte, muito intenso e inclusive para alguns segmentos espirituais não tem nada a ver, não coincide com nada. A proposta do Reflexões é exatamente levantar questões e oportunizar que as pessoas possam avaliar situações distintas por ângulos também diferentes. E aqui nós vamos levantar então uma situação específica que vai fazer com que você possa refletir, avaliar e raciocinar consoante uma vertente particular e própria. Para que nós possamos falar sobre o karma especificamente, se ele existe ou se ele não existe e como é a sua atuação, implica, no primeiro momento, que possamos entender, então, a atuação do planejamento monádico. Bom, mas para isso, então, é necessário que expliquemos um pouquinho do que é o próprio planejamento monádico, para, então, entrarmos na orientação de uma das formas de como pode ser visto e enxergado o karma, e vocês irão perceber, então, que essa forma do karma não é tão densa e tão preocupante quanto as pessoas costumam imaginar. Verifiquemos o seguinte. Acompanhemos. O planejamento monádico, então, seria um período, vamos pensar assim, intermissivo, um período em que o decurso de uma existência, o decurso de uma encarnação e outra encarnação, seria vivenciado, seria experimentado por aquelas pessoas que estão vivendo o pós-morte. Nesse cenário, então, haveria um encontro de consciências distintas em que as identidades legítimas passam a ser reconquistadas, readquiridas para uma avaliação específica e profunda do próprio planejamento monádico em si. Então vamos pensar da seguinte forma. No momento em que não há o reencarne, nós seríamos, hipoteticamente falando, consciências ou chispas de luz, ou uma chama, um fogo, um fulgor. E nessa forma nós teríamos então uma consciência ampla e livre de qualquer atributo denso que pudesse obstaculizar a nossa percepção das realidades multidimensionais e, em especial e particularmente falando, das nossas experiências enquanto encarnados, evidentemente no planeta Terra. Quando aqui estamos numa outra dimensão distinta, e eu aqui não vou nominar se é segunda, quinta ou 20ª dimensão, mas num plano em que há essa consciência, nós nos encontramos num estágio assexuado, em que não há um corpo físico, um corpo de homem ou mulher, mas sim uma identidade legítima, com outras identidades ou com outras inteligências, outras consciências, que também partilham daquele instante ou daquele espaço, daquele âmbito, daquele local, em que há uma troca de ideias ou uma troca de experiências, ainda assim trabalhando num campo da hipótese. Vejamos a seguinte proposição. Quando ali estamos, nos recordamos, temos consciência plena da experiência na Terra. Se essa experiência foi ou não satisfatória, consoante o nosso próprio planejamento monádico, ou seja, nosso planejamento de mônada,
em que temos um interesse profundo e intenso em experienciar, em vivenciar alguma coisa que necessita do corpo de carne e osso no planeta Terra. Esse corpo de carne e osso, efetivamente, é o nosso escafandro, é o nosso traje de mergulhador que permite suportar as pressões atmosféricas das profundezas, das faixas vibracionais do planeta Terra em si. Ou seja, a sutilidade da situação enquanto não encarnados não oportuniza, não habilita, muito embora seres avançadíssimos, estarmos vivenciando uma experiência no planeta Terra de carne e osso. Vamos exemplificar melhor. Uma pessoa encarnada pode viver, por exemplo, o sabor de um alimento, de uma comida, ter o paladar na sua boca, pois o aparelho físico está construído adequadamente para essa experiência. Um beijo no rosto, o sentir do vento na pele, uma dor, claro, por que não? A alegria de rir de uma piada, de podermos participar e partilhar de experiências energéticas dessa troca vibracional com outras consciências encarnadas, que não podem ser vividas nem experimentadas enquanto num nível de inteligência ou de consciência não na carne, não no corpo físico. Então, o nosso planejamento monádico é construído, planejado, como o próprio nome diz, por nós mesmos, enquanto em outro plano dimensional. Ora, se é uma fração da nossa consciência que vem para o planeta Terra experimentar coisas distintas, sejam elas quais forem, é fácil de perceber, então, que as orientações que nós recebemos, eventualmente, de uma intuição, de um sonho, de um momento em que temos uma inspiração ou uma orientação do nosso anjo da guarda, seria fácil de considerar que poderia se tratar de nós mesmos enquanto consciência fracionada, encarnada no planeta Terra, nos auxiliando a cumprir com a vontade superior. Vejam onde estamos chegando para podermos falarmos sobre o karma. Partindo do pressuposto que uma experiência vivida aqui no planeta Terra é seguida sucessivamente por diversas encarnações que almejam, além de experimentar diversas situações específicas, quais sejam nascer homem, nascer mulher, morrer enquanto criança, viver uma vida longeva, ser um grande professor ou experimentar uma situação difícil, uma batalha ou uma doença, coisas do gênero, não importa qual, mais uma vez frisamos. E se essas experiências, junto com outras consciências encarnadas ou intraconscientes, partilham conosco de situações, cenários, fatos que vão facilitar ou dificultar a nossa experiência X, uma experiência específica, oportuniza ou dificulta o acesso à consciência para a realização de tal tarefa. Partindo do pressuposto que não consigamos cumprir ou honrar com o nosso próprio compromisso lá de cima, então podemos verificar a atuação de uma insistência, de novo, de nós mesmos, quando saímos do planeta Terra e regressamos a um nível consciencial suficiente, encontrando-nos conosco, somando novamente essa essência à nossa consciência, essa fração, de novo, a esse todo, a esse pequeno absoluto, vamos pensar assim, e constata-se, então, que não houve o cumprimento pleno da experiência lá embaixo. Então, nós mesmos nos oportunizamos uma nova experiência, um novo reencarne, ainda no planeta Terra, para retomarmos uma sequência de vida ou de existência, dando cumprimento ao fator específico combinado conosco mesmo e que implica necessariamente no auxílio de outras essências, de outras consciências, de outros seres de luz
que vão estar aqui no planeta Terra encarnados, cumprindo necessariamente os seus planejamentos monádicos e favorecendo, auxiliando, colaborando no nosso próprio planejamento monádico. Bom, aí entra então a questão do livre-arbítrio, entra a questão do destino, entra em questão do próprio karma em si. Se, partindo do pressuposto que nós retornemos aqui ao planeta Terra para honrar com o nosso próprio compromisso, e aqui não temos essa consciência plena em função da faixa vibracional que é diferente, que tem em volta do corpo planetário e que oprime a nossa percepção, enquadra o nosso cérebro na caixa craniana, tirando a totalidade das percepções sensórias. Ao retornarmos aqui para cumprir, a força e a atuação do karma nada mais é do que um desejo, um anelo, uma vontade nossa mesma. Portanto, o nosso livre-arbítrio está sendo obedecido. Poderíamos até dizer, religiosamente falando, que estaríamos obedecendo uma vontade do Pai. Compreendem por aí? Estaríamos seguindo e arcando com os sinais das nossas ações e reações em função de um karma, que, visto sob esta ótica, não teria aquele peso de castigo, de punição, de olho por olho, dente por dente. Teríamos então a possibilidade de refletir sobre uma situação distinta que vai oportunizar estarmos cumprindo com um cenário experimental, experiencial nosso mesmo, em que, em um momento determinado, ao não cumpri-lo em função de outros cenários vividos no próprio planeta Terra, estaríamos nos dando uma nova chance de honrar com ele. Porque ao voltarmos para cá, teríamos consciência dessa situação e voluntariamente estaríamos retornando para cá para cumprirmos com essa função. Tirarmos o curso, darmos a nota, sermos aprovados por nós mesmos. Assim, não há dor nem sofrimento. E o karma passa a ser visto de uma maneira diferente. Não há castigo, não há punição. Há apenas o retorno, o regresso ao planeta Terra para simplesmente cumprirmos com a nossa vontade, seja ela qual for, em experimentar uma vida, uma existência distinta neste planeta maravilhoso. Reflitam sobre isso. Um abraço e até o próximo Reflexões.